Uma mensagem de Deus para você. Vamos continuar o estudo do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo de número 11, diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Este texto de Ezequiel nos fala inicialmente a respeito de uma lamentação sobre o rei de Tiro, que aqui é colocado em elevado destaque. Ele cresceu, ele progrediu, ele prosperou inicialmente pelo seu equilíbrio. Ele buscava justiça, buscava a prática do juízo. Isto agradou a Deus. Então ele foi colocado em uma posição de destaque. Aferidor da medida. É algo que agrada a Deus, aquele que pratica a justiça entre os homens, a verdade, que fala dentro da palavra de Deus, com retidão, com correção. Então, são princípios que fundamentam uma vida que agrada a Deus. Então, se torna escolhido de Deus para ser abençoado, naquela postura de procurar seguir a Deus, obedecer a Deus, andar na justiça, na integridade. Aquele que pratica essas coisas agrada a Deus, serve a Deus, glorifica a Deus. Então, Deus está
aqui falando através do profeta, demonstrando como é um rei, uma nação, uma pessoa que tem uma atitude que glorifica a Deus, como Deus exalta, como Deus abençoa, como Deus acrescenta ricas bênçãos, as mais ricas bênçãos do céu, da terra, em todas as áreas. Então, o rei de Tiro está sendo aqui descrito como alguém que tem uma conduta que agrada a Deus. Agradando a Deus, com certeza, ele agradava o seu próximo, as nações vizinhas, ele se relacionava com justiça, com inteireza de coração, com sinceridade. E com isso ele foi progredindo, ele foi sendo beneficiado. Ele é beneficiado por Deus e também é beneficiado na terra, acaba sendo abençoado na terra em que ele está. Diz aqui que ele foi elevado a ponto de ser reconhecido no céu. Ele estava no Éden, jardim de Deus, estava lá no princípio com Deus. Então nós aqui vemos uma ligação de todos os tempos do ser humano que serve a Deus com justiça, com integridade, com correção, realiza a obra de Deus e prospera e é abençoado e é feliz, é bem-aventurado na terra, recebe a promessa de Deus no céu, seu nome escrito no livro da vida. Então ele tem a herança celestial, ele agrada a Deus, serve a Deus, anda no caminho do Senhor e ele é abençoado na terra e no céu. Então Deus faz referência a que ele realmente tem um tesouro no céu. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então aqui está falando de uma cobertura celestial, tesouro no céu, preparado, bênçãos sem medidas. Então são bênçãos que Deus está prometendo àquele que o serve com integridade, com justiça, aquele que fala a verdade em todo tempo, aquele que procura ser luz diante do Senhor, brilhar, como Davi, como Jó, como Noé, como Abraão, como todo homem, toda mulher, todo servo de Deus, toda serva de Deus, realmente procura agradar a Deus, procura viver na luz, andar na luz, fazer o bem, amar a Deus, amar ao próximo. Então Deus aqui está dizendo que tanto o rei de Tiro, quanto desde lá do jardim do Éden, quem assim age, quem assim procede, recebe a bênção de Deus. Quem pratica a justiça, se a sua justiça excede muito a dos escribas e fariseus, você então é filho de Deus, é abençoado, Deus te abençoa. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na prática, viver a justiça do reino de Deus. Buscar o reino de Deus, ele já está entre nós, então vamos amar, vamos falar a verdade, vamos praticar o bem, vamos viver adorando a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura estes, os verdadeiros adoradores, para que estejam com Ele. São estes que o Pai procura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Então aqui é um destaque, como nós estamos aqui falando, diante de Deus e dos homens, crescia em graça diante de Deus, crescia diante dos homens e era reconhecido no céu, era reconhecido na terra. Ele era como um querubim ungido. O querubim, ser um querubim, significa que é como
um anjo de Deus, é um mensageiro de Deus. O anjo mensageiro de Deus, ele, em uma hierarquia entre o céu e a terra, a palavra de Deus mesmo em Hebreus nos diz, né, que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos, somos menores do que os anjos. Os anjos estão mais próximos de Deus, recebem mais diretamente a mensagem de Deus, as ordens de Deus, são ministros de Deus e atuam mais próximo ao trono de Deus do que os homens. Então são mensageiros de Deus, cumprem os desígnios de Deus. E o querubim, ele tem ainda uma posição superior a um anjo. Ele está numa hierarquia de superioridade, é um dos principais, segundo algum pensamento, algum texto da palavra de Deus. Os querubins estão logo abaixo dos serafins, que seriam os principais dentre os anjos. Nós teríamos os arcanjos, serafins, e os querubins, então, logo após os serafins, simbolizando, por estando acima dos anjos, eles simbolizam mais diretamente a justiça divina. Então eles acabam tendo uma responsabilidade maior de relatar, proclamar, demonstrar a justiça de Deus. Então eles realmente precisam brilhar mais. Nós precisamos resplandecer a glória de Deus, os anjos resplandecem um pouco mais a glória de Deus, e os querubins ainda mais. A glória de Deus, mais especificamente, a justiça divina. Os querubins são apresentados na palavra de Deus como seres alados, e nós os vemos descritos na palavra de Deus quando eles aparecem, se manifestam como animais, como principalmente o touro alado. A própria origem da palavra querubins, ela vem de touros, os touros alados, anjos que têm forma de animais, 4 asas, 4 rostos, um semelhante ao touro, o outro semelhante ao homem, o outro com um rosto de leão e o outro como um rosto de águia. São descritos no próprio livro de Ezequiel a aparição dos querubins com forma de animais. Então toda a criação terrena, tanto o homem mais semelhante de Deus, no seu interior, no seu espírito, na sua vida, na sua alma, no seu amor, ele apresenta também semelhança de seres celestiais, como o touro, o leão, a águia, que estão na terra, refletem seres celestiais, como os querubins são semelhantes. Quando o profeta teve a visão celestial, ele viu que os seres do céu também têm semelhança com os seres da terra. O mesmo Deus, Criador de todas as coisas. Os seus corpos estão completamente cheios de olhos. O querubim, então, é um anjo, é um mensageiro de Deus, simboliza, acima dos anjos, mais do que os anjos, a justiça divina, e por isso estão com os corpos completamente cheios de olhos. Eles estão voando e vendo, estão reagindo, estão ministrando em relação ao que é visto, estão acompanhando a terra. Então eles zelam pela verdade, zelam pela justiça entre as pessoas, entre homem e homem, entre as pessoas, entre as cidades, entre as nações, para que não haja extrema violência, extrema injustiça. Então os querubins estão sempre corrigindo
agindo, atuando na direção de Deus, dentro do que eles estão avaliando, estão pesando corações e mentes e atitudes na balança de Deus. Nós falamos que Daniel se refere à balança de Deus, pesado foste na balança e achado em falta. E é interessante que aqui no versículo 12 diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Então, tu és aquele que trabalha na balança de Deus. Então, querubim, e tu és o querubim ungido, tu és um querubim ungido. Ele vai falar um pouco à frente no versículo 14, tu eras querubim ungido para proteger. Então, protege o fraco, protege o mundo da injustiça, protege nações de serem dizimadas por uma vontade de um homem qualquer, de um governante qualquer, de um império até, de uma nação. Então, os querubins trabalham nessa proteção. Eles estão olhando e são aferidores da medida desta balança de Deus que foi revelada lá no livro do profeta Daniel e que continua funcionando, está ativa no dia de hoje, estará ativa até o final dos tempos, e os querubins estão trabalhando com essa aferição da medida, com este julgamento da justiça divina, trazendo a justiça de Deus à terra. Os querubins são guardadores. Nós lemos aqui na palavra de Deus que tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Então tem um trabalho de proteção. Às vezes nós queremos pensar que Deus pode fazer tudo sozinho. Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Mas, quando nós vemos milhares e milhares de anjos, o Senhor dos exércitos, os querubins, os serafins, arcanjos, multidões e o próprio homem e a mulher, bilhões de habitantes da terra, por que isso? Porque um Deus que poderia resolver tudo sozinho, ele trabalha com os anjos, trabalha com os querubins, porque Deus é amor. Como Deus é amor, Deus é relacionamento. Para Deus, quanto mais Ele cria a vida e cuida e nos ouve, fala conosco, isso agrada a Deus, isso alegra a Deus. Deus é amor, Deus é vida, Deus é essa expansão de vida em todo o universo, no céu e na terra. Deus nos ama na terra, Deus nos quer no céu, habitando com Ele. Deus cuida de cada ser celestial. Então Deus se agrada de ter uma casa cheia. Diz que a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos motivar, vai nos animar, dizendo que haverá uma festa no céu, as bodas do Cordeiro, e que Deus está chamando a todos para estarem participando das bodas do Cordeiro, do seu Filho, do encontro com Deus. Viveremos eternamente com o Pai, porque o Pai se agrada de ter a casa cheia, os seus filhos de volta ao lar, junto com o Senhor para sempre. Glória a Deus, Deus é amor, e Deus trabalha junto conosco, homens, mulheres, querubins, arcanjos, anjos de Deus, louvando ao Senhor, todos juntos para a glória de Deus, nos alegrando no Senhor, bendizendo a Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, está escrito assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então os querubins estão aqui colocados ao oriente do jardim do Éden para guardar a entrada, vigiando
guardando em relação ao homem, à humanidade. O que a humanidade está fazendo? O que você está fazendo? Então, os anjos de Deus estão ao redor, estão atentos a serviço de Deus, no projeto de Deus, é Deus quem mandou, estão trabalhando e vão cumprir os desígnios de Deus. Ou você se volta para Deus como filho, restabelece a amizade com Deus em Cristo, ou você se reconcilia agora com Deus, ou nós vemos aqui a espada preparada e a ação dos querubins, que já tem a ordem. Ele não vai perguntar, ele não vai dar outra chance, ele vai executar a vontade de Deus, a palavra de Deus, porque os querubins anunciam a glória, o poder e a santidade de Deus e trabalham por essa correção, por essa limpeza também na terra, no céu, para que se mantenha a santidade. Onde Deus está, aquele que toma o nome do Senhor, você não pode tomar o nome do Senhor em vão. Você sabe que quando você transgride a palavra de Deus, quando você desobedece a Deus, nós temos uma reação no céu. Então nós podemos glorificar a Deus e alegrar os céus, ou você pode causar indignação no céu, dependendo do que você fala, do que você faz, como você trata o seu próximo, o seu irmão empobrecido, enfraquecido. Então você tem que andar em santidade diante dos anjos de Deus, diante de Deus, diante de Cristo, honrar, glorificar, servir a Deus, obedecer a Deus. Então este é o trabalho dos querubins, essa é a função dos querubins. Cada um ser tem a sua posição juntamente com a sua função, seu ministério para executar em relação ao céu e à terra. Lá em 2 Samuel 22:11, Salmo 18:10, diz que os querubins constituem a carruagem em que Deus desce à terra. Então, uma figura da obra de Deus, o trabalho dos seres celestiais junto com Deus, ao lado de Deus. Deus os chama para serem obreiros, cooperadores, como nós também. Deus poderia realizar toda a obra, mas nos chama para viver com Deus, para trabalhar com Deus, para a existência com Deus, para a vida com Deus, para a festa na casa de Deus. Privilégio, amor de Deus, Deus nos criar para uma vida com abundância, uma vida com serviço. Deus tem trabalho, Deus tem profissão, Deus tem ministério, Deus tem festa, Deus tem alegria, Deus tem a vida plena, a vida completa, uma vida que vale a pena viver junto com Deus. Deus tem relacionamento, Deus é amor, Deus não quer estar sozinho, Deus quer estar contigo, Deus quer falar contigo, Deus quer conversar com você, Deus quer ter um relacionamento de pai e filho com você. Deus quer te abençoar, assim como os querubins trabalham, voam nas asas do vento, voam formando a carruagem de Deus, carruagem dos querubins. Os querubins defendem a santidade de Deus, que é ofendida pelo pecado. Então, quando há pecado na terra, há reação por parte dos querubins. Eles estão ali para isso. Eles são seres alados, animais com asas e rostos, touro, homem, leão e águia, e têm os corpos completamente cheios de olhos. Então, eles estão defendendo, eles estão prontos a voar, prontos a intervir e defender, então, a santidade de Deus, que é ofendida pelo pecado. Onde for visto o
pecado, por isso eles estão cheios de olhos para defender a terra, defender o céu, defender contra o pecado. Nós já sabemos que o pecado é a desobediência à palavra de Deus, ao mandamento de Deus. Pecado é a ignorância de se praticar coisas que são contrárias à palavra de Deus, que não são exatamente a direção de Deus. Então já há uma reação no céu. Quando há pecado, há reação no céu. Então nós precisamos realmente do perdão dos nossos pecados, precisamos ser batizados com o Espírito Santo para termos uma vida de vitória sobre o pecado, andar na luz, agradar os céus, para ver alegria no céu por um pecador que se arrepende do seu pecado. Pecado no sentido de desobediência a Deus, como foi lá no princípio, que Deus preparou o fruto da árvore da vida, a árvore da vida colocou no centro do jardim, mas o diabo levou o homem e a mulher a justamente comerem. Primeiro agiu rapidamente, precipitadamente, para que o homem não comesse do fruto da árvore da vida, mas para que comesse primeiro já do fruto do conhecimento do bem e do mal, para que morresse, então passasse para o lado das trevas, saísse da luz e fosse para as trevas. A nossa salvação, a nossa vida está em Cristo, que é a luz de Deus, que nos leva para a luz, é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Deus é luz e quem está com Deus precisa andar na luz. Para andarmos na luz, na verdade, na justiça, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, porque Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Para Ezequiel, essa é a resposta de Deus ao pecado, esta é a solução para o ser humano ser livre do pecado, salvo, é receber um novo coração e um novo espírito, para agora sim obedecer a Deus. Depois de falarmos aqui sobre o querubim, que o rei de Tiro é chamado, comparado a um querubim pelas suas atitudes, pelas suas obras, estamos sendo pesados na balança pelas nossas obras. O rei de Tiro estava, ele como querubim até fazia parte do grupo da justiça, como um querubim da balança, da medida certa, justa, correta, da palavra correta, da palavra que sai da nossa boca, pela qual seremos julgados. Então, uma palavra correta, uma palavra de justiça, não se achava iniquidade na sua boca, na sua palavra, na sua vida, nas suas obras. Porém, o versículo 15 mostra que uma mudança nessa situação, quando diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, neste momento, Deus está dizendo que a sua situação vai mudar, porque no juízo de Deus, na justiça de Deus, do céu, sobre a sua vida, se achou iniquidade, você foi achado em falta, você se desviou da verdade, você cobiçou o mundo, cobiçou a glória das nações, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, você se envaideceu pela sua posição, pela sua formosura, por ser considerado um querubim no céu, um rei na terra, o rei de Tiro, e subiu ao seu coração. Então, na multiplicação do teu comércio, versículo 16, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que orem para ti. Então,
justamente aquele que trabalhava com a justiça, que zelava pelo bem, pela honestidade, pela verdade, crescia diante de Deus e dos homens, este pecou, se encheu teu interior de violência e pecaste. Essa violência é aquela arrogância, é a soberba que leva à queda, à ruína. A palavra de Deus vai trabalhar tremendamente esse tema a respeito daquele que eleva o seu coração, não a Deus, mas a ruína do pecado, da soberba contra Deus e contra os homens, querendo ser igual a Deus, se sentindo igual a Deus, você peca, e pecando você é destituído da glória de Deus. Com certeza, quando os apóstolos vão trabalhar esse tema do pecado, eles estão com o texto de Ezequiel, eles estão com os textos do Antigo Testamento, eles estão com as escrituras conhecidas de Moisés, dos profetas, dos salmos, da Torá. Esta é a palavra em que eles estão se fundamentando, por exemplo, a falar sobre a ruína do pecado. Destituído foste da glória de Deus. É um texto totalmente semelhante ao texto de Paulo, dos apóstolos do Novo Testamento, de tantos textos que com certeza partiram dos profetas, partiram aqui desse texto que nós estamos estudando. Então, nós precisamos ter vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, sobre a iniquidade, sobre a violência, sobre a soberba da vida. Precisamos. Houve queda lá no Jardim do Éden, porque o diabo apresenta para o homem e para a mulher um projeto de vida, de um mundo do diabo, um mundo mau. Porém, o homem e a mulher preferem este mundo oferecido pelo diabo, este novo mundo, não de Deus, da árvore da vida, viver eternamente com Deus. Uma promessa pela fé, dependia de crer em Deus, esperar em Deus. Mas o diabo prometia imediatamente, assim que eles comessem, abririam-se os olhos, eles seriam igual a Deus. Então eles já seriam donos, já teriam posse. Como diz aqui que ele se exaltou, houve iniquidade na multiplicação do teu comércio. Então, justamente nesse desenvolvimento. E vemos na palavra de Deus que logo que o homem pecou, ele começou mesmo, junto com a mulher e os seus descendentes, começaram mesmo a desenvolver o comércio, a buscar a riqueza, o domínio da terra. Eles já não tinham mais parceria com Deus, que os criou para dominar a terra, mas em parceria com Deus, esperando em Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então, o diabo os levou a cobiçar e, com isso, multiplicar o seu comércio, multiplicar o poder na terra. Um novo mundo, este mundo que nós temos, este mundo de fácil ascensão, de enriquecimento, é um mundo de guerra, de violência. Podemos ver que algumas nações que até no seu sistema político vão afirmar que não desejam a riqueza, não desejam o imperialismo, mas na prática estão envolvidos em ações de guerra, de destruir o pobre para tomar a terra, para crescer, para agir com violência, e estão sim da mesma forma. O coração do homem é o mesmo. Sul, norte, leste, oeste, oriente, ocidente é o homem, é o ser humano, é a natureza humana. E esta força espiritual da maldade que domina a terra, domina o mundo para o comércio, para o domínio, para a soberba, para a concupiscência, para que possa tomar o que é do outro, cobiçar aquilo que é do próximo. Então, toda essa maldade, Deus viu então neste coração. O mal, ele está dentro do homem, é o que sai do coração. Não é o que entra, disse Jesus, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque está no coração do homem. Isto aqui que está na palavra de Deus, esta iniquidade, que Deus
Os querubins e o céu trabalham para defender esta santidade de Deus quando ela é ofendida por este pecado, pela iniquidade. A palavra de Deus então nos fala que perfeito eras nos teus caminhos, versículo 15, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? A iniquidade é toda ação contra a vida de retidão e justiça. Uma ação contra a verdade, contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a justiça de Deus. Deus é amor, Deus quer a nossa vida e nos dá o fruto da árvore da vida. A iniquidade, o pecado, é levar você para a morte. Contra a vida é levar para a morte. É toda ação contrária. Quem quer a sua vida, quem quer a sua salvação, a vida eterna, é Deus. Quem te ama é Deus. E existem, então, aqueles seres que estão querendo dominar você para te usar, para te escravizar, e com isso praticam a iniquidade de levar você a desobedecer a Deus, o que levará à morte, porque atuam contra uma vida de retidão e justiça, e todo o céu está trabalhando em favor da retidão e da justiça. Justiça e juízo são a base do trono de Deus, e aquilo que for feito na terra contrário à verdade e à justiça ofende os céus e gera uma reação de defesa do céu contra esta atitude. É toda ação em geral contrária à moral, à virtude, o bem, aquilo que Deus criou, a criação de Deus na sua justiça. Todo comportamento contrário à moral, à justiça, é ser mau, injusto e perverso. O homem iníquo é o homem da maldade, é o homem do roubo, é o homem da violência, é o homem da agressão, da injustiça, da mentira, da traição, da perversidade. Mudar o caminho, mudar a indicação, indicar o lugar errado, indicar o caminho errado para você ou logo cair em um precipício, morrer, ou ficar perdido nas trevas, sem encontrar a luz, a verdade, a justiça, a perversidade. Acima de tudo, quando se fala em iniquidade, é exatamente aquela que o diabo praticou lá no Jardim do Éden. Esta iniquidade é a transgressão às leis de Deus. É justamente relacionada com aquele que desrespeita e nega as leis e mandamentos sagrados de Deus. Quando Deus dá a palavra, não coma, não faça, não vá, não toque, de Deus, partiu de Deus, está escrito. A palavra de Deus falou, nós sabemos. O homem e a mulher ouviram de Deus. Então é verdade, é a palavra verdadeira de Deus. Quem transgride e ensina o outro é o homem iníquo, é o homem do mal. Porque levar alguém a desobedecer a Deus, a desagradar a Deus, é levar esta alma para a morte. Ensinar a justiça, a verdade, o amor, a agradar a Deus, a obedecer a Deus, a praticar obras que agradam a Deus, a andar na luz, isso é agir como um querubim de Deus, como um profeta, como um homem, uma mulher de Deus, para a glória de Deus. Mas o iníquo é aquele que leva o homem, a mulher, a humanidade. Lá no Éden estava ali toda a humanidade presente, e o diabo os levou a desrespeitar e negar as leis e mandamentos de Deus. Por isso Jesus vai repetir: novo mandamento vos dou. João vai falar sobre os mandamentos de Deus, porque é algo muito importante. É assim que o céu se relaciona com a terra. O céu domina sobre a terra.
O céu tem autoridade sobre a terra. O céu manda dizer, o céu dá mandamentos para a terra. E nós devemos obedecer. Nós devemos agradar a Deus, servir a Deus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele domina sobre tudo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então nós devemos obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra e ensinar aos outros. Se nós não ensinamos alguém a obedecer e agradar a Deus e ser abençoado por Deus, nós estamos praticando a iniquidade do diabo, do princípio, quando o diabo conversa com a mulher e mente, engana, e diz que não é como Deus está dizendo. Ele é o pai do pecado, ele é o pai da mentira. Gênesis descreve o pai da iniquidade. E aqui o rei de Tiro está sendo acusado de estar repetindo a atitude do diabo. Achou-se iniquidade nele, achou-se pecado. Ele está transgredindo a lei de Deus. Ele que era querubim ungido, ele que deveria, que tinha condição, que já havia trabalhado tanto em favor da verdade, da justiça de Deus. Agora estava mentindo, roubando, sendo desonesto nos negócios, sendo injusto com os necessitados, com os menores, as nações mais fracas, iludindo, com certeza, trocando os preços, as balanças enganosas, trocando as mercadorias, sendo falso, sendo mentiroso, sendo desonesto, tudo que desagrada a Deus. Você não pode dizer que é de Deus, que é filho de Deus, que serve a Deus e andar na desonestidade, no mal, na perversidade, na mentira, roubando, enganando o seu próximo. Deus é luz. E apartai-vos do mal, todos vós que invocais o nome do Senhor. Temos que andar na verdade. A iniquidade é um pecado. A iniquidade é uma forma mais agravante do pecado. É como andar, praticar e ensinar o pecado. É aquele que já tem conhecimento da verdade e não busca praticar a obra de Deus em espírito e em verdade, não serve a Deus, não pratica a palavra, conhece a palavra. Quando Jesus disse que aquele que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve a palavra. Quando você ouve e conhece, você pratica a iniquidade. Então a destruição será maior. O que virá contra a sua vida será pior do que contra aquele que não conhece, está na ignorância. E você que já poderia estar ensinando a ele, não ensina, não pratica, não dá o bom exemplo, não pratica a obra de Deus, você está em iniquidade, você está agindo como o diabo, que está desviando aqueles que iriam para a salvação. O primeiro casal deveria ir lá para o centro do jardim do Éden, logo se alimentar do fruto da árvore da vida, mas o diabo os enganou e os mandou comer da árvore, do fruto da árvore, que não podiam, proibidos por Deus, contrário ao mandamento de Deus, contrário à palavra de Deus. Veja a sua responsabilidade de ensinar, de pregar, de dar exemplo, de ser luz, de não ser escândalo a respeito da palavra de Deus, mas de ser luz e ensinar a verdade para que as pessoas sejam abençoadas, sejam felizes com Deus, salvas com Deus. Deus é a vida. A iniquidade induz a desobediência aos mandamentos de Deus, como o diabo fez com o ser humano ali no Éden. Nós vamos dar continuidade a esse estudo,
Nós vamos seguir falando sobre esta situação, sobre este problema da humanidade que é o pecado, que é a iniquidade. Vamos nos aprofundar nesta questão, neste tema. Nós vamos passar para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e ali nós vamos falar sobre o homem do pecado, sobre a iniquidade, o homem iníquo, conforme você já poderá estar agora abrindo a palavra de Deus, buscando lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós estaremos aqui no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, tratando, aprofundando este tema para a glória de Deus. Deus tem uma mensagem para a sua vida. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua casa, em nome de Jesus o Cristo.